sai da vida, do caminho dela, dá um futuro abençoado para ela, Deus. Em nome de Cristo nós oramos e abençoamos ela pelo poderoso nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor na vida dessa princesa? Antes de sentar, você abre por gentileza a Bíblia em Êxodo capítulo 15. Se você puder baixar um pouquinho alguma coisa aí, diácono. Êxodo capítulo 15, versículo 20. Hoje vai ser a última pregação da série de Moisés. Tem um mês que estamos falando de Moisés. Hoje é o último. Êxodo capítulo 15, segundo livro do Velho Testamento. Êxodo capítulo 15, versículo 20. Se você não tem Bíblia, fala comigo. Eu vou te indicar um lugar para você comprar a Bíblia. Cadê a Cristiane? Está aí? Fala com a Cristiane ali também, ó. Ruim de desconto, que pensa numa mulher ruim de desconto. Mas acho que ela vai conseguir dar um desconto maior para os irmãos da igreja. Quanto que é uma Bíblia boa lá, Cristiane? Então, 239 é mais cara. Eu gastei 3 salários mínimos na zona uma vez, vocês acreditam? Recebi, no mesmo dia fui lá e torrei tudo. E as pessoas ficam com dó de dar R$200 numa Bíblia desse tamanhozão assim, ó. Mas isso foi há 30 anos atrás, tá, gente? Foi agora não. Pastor, como isso... Daqui a pouco você vai pensar que o pastor está. Êxodo capítulo 15, versículo 20. Todo mundo achou? Posso ler? Diz assim a palavra de Deus: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavalheiro. Amém? Senhor Deus, esta é a tua palavra, nós te pedimos, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, o Senhor que nos ensina, nós não sabemos nada, por isso eu te peço, fala a cada coração nesta noite, para a glória do teu nome. Tudo que é contrário nesse ambiente, ser repreendido pelo poder do nome e do sangue de Jesus Nazaré. Abençoa tua vida, te cubro com o sangue do Cordeiro, você e a tua família. Aquele parente que não está aqui, seja tocado por Deus lá onde ele está, no nome de Jesus. Profetizo que ele vai estar aqui com você, no nome de Jesus. Peço a Deus que fale ao teu coração, fale ao coração da igreja e a todos que nos veem pelas redes sociais, pelo poder do nome de Jesus. Senhor Deus, tudo que o Senhor fizer nesse lugar, seja somente para honra, glória e louvor do nome do Senhor, no nome de Jesus, amém. E você pode sentar por gentileza. Amados, se falarmos do tema e da mensagem, quero falar para você que você é livre nessa igreja para usar máscara, tá bom? Temos ali o álcool gel ali, aqui também. Mas você fique à vontade para usar máscara se você sentir que deve. Ninguém vai te criticar por isso não, amém? Nós estávamos esse dia zerado, hoje nós já estamos com 17 casos de Covid, né? 17, cadê a Rose? 28, né? Então assim, está por aí o capeta ainda, que em nome de Jesus que fique longe de nós, amém? Mas se você quiser, fique à vontade para se proteger, amém? O nosso tema hoje, o final é mais importante do que o começo. O final da tua jornada vai ser mais importante do que o começo. O que é isso, pastor? Joãozinho está casado com Dona Maria. E Joãozinho foi fiel a Dona Maria por 50 anos. Amando, respeitando. Mas no 51º ano, Joãozinho foi lá e pulou a cerca e traiu a Dona Maria. Manchou toda a trajetória dele. Destruiu tudo que ele fez nos 50 anos foi destruído com um único pulo de cerca, sim ou não? Se Joãozinho tivesse permanecido fiel até o fim dos dias dele, o final dele seria melhor do que o começo. Todos nós, quando começamos a nossa vida com Cristo, que você entregou sua vida para Jesus, você cometeu muitos erros, talvez ainda comete, escorrega aqui, tropeça ali, mas é expectativa do céu que conforme você vai crescendo e andando com Jesus, você pare de cair, sim ou não? Um bebezinho, tipo a Sara, ela cai ainda? A Sara cai, tropeça? De vez em quando, né? Quando ela era mais novinha, ela caía mais, né? É normal quando a criança está crescendo, ela cair. Mas imagine uma criança com 12, 13 anos e caindo ainda igual uma criança de 1 ano. É a expectativa de Deus que conforme você cresça na graça, no conhecimento dele, você pare de cair, amém? Então o final da tua história vai ser mais linda do que o começo, se você perseverar servindo a Deus. Vamos falar hoje dessa senhora chamada Miriam.
Antes eu quero lembrar você que nós estamos há 4 semanas falando de Moisés, o irmão dela. Há 4 semanas atrás nós falamos lá em Êxodo capítulo 3, que Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, e Moisés chegou diante de um pé de sarça, de uma árvore que queimava e não se consumia, ele ficou espantado com aquela árvore. E Deus disse: Moisés, o lugar que você está é terra santa, tira a sandália dos pés. E Deus falou com ele do meio da árvore que pegava fogo. E Deus deu comando para ele: vai, tira o meu povo do Egito. E Moisés foi e cumpriu a ordem de Deus. Nós falamos há 4 domingos atrás que é importante ter uma manifestação de Deus na tua vida, mas você não pode se parar nela. Você deve escutar o que Deus está falando com você e continuar andando, amém? Diz a palavra de Deus que aqui não é lugar de descanso, querido. Não pense que você vai ter folga como cristão aqui nesse mundo. Nunca, o diabo não vai deixar você em paz, mas em tudo Deus vai te dar a vitória, porque você é mais do que vencedor em todas as coisas, conforme diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 37. Falamos para você não parar na manifestação. Tem gente que ele é tão menino, que ele vai no monte e aí acontecem as coisas, ele fica um ano inteiro falando do monte, e um ano inteiro que Deus não fala mais com ele. É importante que Deus fale com você e comigo. E há 3 domingos atrás nós falamos de Números capítulo 20, que Moisés, no deserto, sendo pressionado pelo povo, nós queremos água para nós, para os nossos bichos, e Deus falou para Moisés: fala com a rocha que ela vai dar água. Moisés, irado com raiva, pegou o cajado e bateu na rocha. Saiu água da rocha, matou a sede do povo e dos bichos, mas não foi do jeito de Deus. Falamos que nesse mundo nosso do século 21 existe algo chamado pragmatismo. O que é isso? As coisas acontecem, dão certo, mas não são do jeito de Deus. Foi o que aconteceu. Moisés tirou água da rocha, mas não foi do jeito de Deus. Por isso ele perdeu a bênção, não entrou na terra que era para ser dele, e todo o povo também não entrou por causa do erro de Moisés. Vocês lembram disso? Que às vezes as pessoas fazem coisas que estão dando certo, mas que não são de Deus? Sim ou não? Lembramos a igreja há 3 domingos atrás, que um tempo atrás tinha um negócio de que a pessoa não tinha como se aposentar, não tinha como comprovar nada, e ele chegava até uma pessoa que tem um sítio, uma terra, uma chácara, uma fazenda, e falava: ô Zaqueu, Zaqueu tem sítio, Zaqueu, nós somos amigos há muito tempo, né Zaqueu? Sim, somos. Ô Zaqueu, eu estou querendo me aposentar e não tem como. Você poderia fazer uma declaração que eu trabalhei na sua terra por muitos anos, eu quero me aposentar. Aí o Zaqueu, todo cheio de pena, né, de misericórdia, vai lá e fazia falsamente uma declaração, entregava na mão dele, ele ia, dava entrada e tinha um negócio de comprar nota. Vocês lembram, uns 15, 20 anos atrás? Né? Me diz uma coisa: é errado você receber aquilo que o governo diz que você pode receber? Sim ou não? Mas é errado o jeito que as pessoas fazem, sim ou não? Isso é pragmatismo. Eu estou fazendo o trem, eu estou fazendo a treta, está dando certo, está dando resultado, mas não procede de Deus, toma cuidado. Falamos isso há 3 domingos atrás. Domingo passado, nós falamos de Êxodo capítulo 14, que Moisés chegou na frente do Mar Vermelho, o exército do rei do Egito atrás deles para pegar eles, né? Não tinha para onde correr, e aí o povo clamou a Moisés, e Moisés foi falar com Deus: Deus, o que a gente faz? E Deus disse: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Falamos domingo passado que é hora de parar de pedir coisa para Deus, tomar uma atitude, se levantar e fazer, porque Deus vai fazer acontecer. Não adianta ficar: Deus me dá o tempo inteiro, se você não toma uma atitude de abrir essa empresa que você sonha. Até quando você vai, né? Pastor, e se eu quebrar? Já entrou errado, eu vou entrar e não vou quebrar, amém? Você tem que começar: o pastor sonha em ter a faculdade, pois é, mas é uma dificuldade, pois é, enquanto isso você não faz nada. Está na hora de parar de pedir coisa para Deus, amado, de crer em Deus e se levantar e fazer, e Deus vai fazer acontecer através da tua vida. Deus falou: Moisés, para de orar, aqui não é hora de orar não, homem, levanta e manda o povo marchar. O povo começou a marchar, e quando o povo pisou na beira do Mar Vermelho, o mar se abriu diante do povo. Quando você decidir parar de pedir coisa para Deus e se levantar e marchar, o mar vai se abrir diante de você, amém? Falamos isso domingo passado. E hoje, para encerrar, nós vamos falar da irmã de Moisés, que tem a ver com Moisés também, para encerrar essa parte de mensagens de Moisés, que o final é mais importante do que o começo. Depois que o mar se abriu, que o povo de Israel passou em seco no meio do mar, né, um mar de um lado e um mar de outro, e aquele vão no meio, o povo passou. E aí, quando o exército veio atrás, Deus fechou o mar. O povo já tinha passado e o mar afogou todo mundo. Miriam, irmã de Moisés, nessa época ela tinha 90 e poucos anos já, pegou o pandeirinho dela, o tamborim dela, e começou a
bater, tof, 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 tof. Começou a glorificar a Deus. E diz que Deus era bendito, porque Deus afogou na água tanto o cavalo como aquele que conduzia o cavalo. E as mulheres cantavam um verso de louvor a Deus, e Miriam cantava essa parte que eu li para vocês. Uma velhinha de 90 e tantos anos. Não existe idade para servir a Deus, não existe data para exaltar a Deus, amados. Compartilhei na rede social uma criancinha com 1 ano e pouquinho, com a mãozinha estendida, não sei quantos viram que as lágrimas descendo, adorando a Deus. Não tem idade para servir a Deus, amém? Tem que ter disposição para servir a Deus. E aquela velhinha entrou à frente do povo de Israel, e as moças com tamborins atrás, cantando e exaltando o nome do Senhor Deus. Miriam, ela teve uma história linda, um começo de história linda. Lá em Miqueias capítulo 6, versículo 4, diz que Deus chamou Moisés, Arão e ela para conduzir o povo. Ela era uma pessoa, um ajudante de Moisés, uma profetisa, mulher de Deus. Mas algumas coisas aconteceram na vida dessa mulher, são 5 fases, que talvez você vai se encontrar em uma delas se você prestar atenção. É a fase de muito cristão, as fases da vida de Miriam. Mas vamos lá. Ou fases na vida da igreja. Na primeira fase é a fase do amor e do cuidado. Em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 8, fala que Moisés nasceu, era uma criança muito bonita, parecida com seu filho, com a sua filha, e o rei do Egito tinha mandado matar todos os homens hebreus que nascessem, era para matar. E a família cuidou de Moisés por 3 meses, mas a criança chora, dá cólica, né? E eles não tinham como esconder mais aquela criança. E a mãe de Moisés, a esqueci o nome. Joquebed, obrigado, querida. Ela pega aquela criança, coloca num cestinho e coloca ele no rio. Não vou deixar meu filho morrer aqui em casa. Se o soldado vir, vai matar ele. Passou um produto no fundo do cestinho para não entrar água e colocou lá no rio. E Miriam, uma mocinha com 10 aos 13 anos, ninguém sabe a idade certa, mas disse que era uma moça, devia ter uns 12, 13 anos, correu para a beira do rio e ficou cuidando de Moisés, olhando para ver o que ia acontecer com aquele cesto e com a criança. E o cestinho descendo para o rio, né, e ela está correndo do lado do rio, olhando. E ela viu quando a princesa do Egito, filho do rei Faraó, estava tomando banho com as princesas, com as moças, e viu o cesto descendo e falou assim: vê o que tem naquele cesto. Uma escrava foi lá e quando abriu, viu Moisés. Entregou para a princesa e ela se encantou com a criança. Era uma criança muito bonita. Ele falou: olha, é filho dos hebreus, né? E Miriam desce correndo na beira do rio e fala assim: princesa, a majestade quer que eu ache alguém das hebreias para cuidar desse bebê para a senhora? Pode ir, menina, acha essa mulher para mim. Miriam foi lá e achou a própria mãe dela. Mãe, o Moisés está na mão da princesa, filha do... E ela quer alguém para cuidar da criança. Uma ama. A mãe dela foi lá: eu cuido dessa criança para a senhora, então a senhora cuida, que eu vou pagar um salário para a senhora cuidar dele, viu? E cuidou dele até ficar grandão. Miriam não só salvou o irmão, arrumou a mãe para cuidar do próprio filho, e ainda arrumou um salário do governo federal para a mãe cuidar do próprio filho. E a mãe de Moisés cuida dele até ficar grande. Quando ele está grandinho, entrega para a princesa. E ele foi criado no palácio como filho da filha de Faraó. Uma pessoa muito importante. E nós vemos que Deus usou essa moça, essa menina, para cuidar daquele que ele tinha uma promessa, amém? Essa fase é a fase do amor e do cuidado na vida de muita gente, e às vezes na vida até da própria igreja. Nós nos preocupamos com os pequenininhos. Nós nos preocupamos com aquele que está caindo, com aquele que pode se afogar no rio da vida. A gente tem preocupação. A pessoa deixou de vir à igreja, o irmão não espera o pastor ir atrás, ele mesmo manda um zap: ô irmãozinho, tem 2 domingos que eu não te vejo na igreja, está tudo bem com você? Ô irmãzinha querida, não te vi domingo passado, está tudo bem com você, minha querida? Sabe, essa fase que quase todo mundo passa, é a fase do amor e do cuidado. Nós nos preocupamos com as pessoas. Nós olhamos, tem um cantinho que cada um tem o seu cantinho, não tem para ficar na igreja? A ceia tem a dela, né? Cada um, né? Karine, Zaqueu, Laene, todo mundo tem o seu cantinho para ficar na igreja, sim ou não? Você olha para o cantinho e você não vê alguém, né? Olhei ali e não veio o meu amigo Ali Gaúcho. Fala, cadê ele, né? O nosso coração se move, amado, por preocupação. Você sabe que na igreja é um lugar bom para você estar, amém?
Dizem que ontem morreu um jovem aqui na cidade, em um bar. Se aquele jovem estivesse na igreja, talvez não teria acontecido, sim ou não? Então tem gente que é tão besta, mais uma igreja na esquina, e eu digo assim, é melhor uma igreja do que um puteiro. É melhor uma igreja do que um bar, do que um piseiro, do que um boate. É muito melhor uma igreja, porque ali as pessoas vão para cultuar a Deus, sim ou não? Mas bobeira, mano. Igreja em toda esquina, oxalá que tivesse. Em cada canto, uma igreja, amém? Mas bobeira que as pessoas, hein? Olha, outra igreja ali. Filho do Satanás. Quem se preocupa com a abertura de igreja é o próprio capeta. Oxe, gente. E aí, esse jovem perdeu a vida, não sei quantos anos tinha, mas que era um rapaz novo, bonito, de boa família. Então, é a fase do cuidado. Você está preocupado com as pessoas, queridos. Mas se você não tomar cuidado, isso some da sua vida com o passar do tempo. Você fica egoísta com seus problemas, com tudo que acontece com você, e dá a impressão que só você está lutando, e aí você fica egoísta e perde esse amor pelas pessoas. Lá em Apocalipse 2:4 diz assim, Deus falando contra uma igreja inteira, a igreja de Éfeso, a igreja mais rica que tinha naquele tempo. Tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você acredita que muita gente, quando entregou o coração para Jesus, ele era genuíno, ele era autêntico naquilo que sentia por Jesus? Tinha gente que você ia conversar, a pessoa descia lágrimas, pastor, estou tão feliz, pastor, minha vida mudou, eu tenho paz, graças a Deus, nunca tive paz, eu tenho agora, né? Mas com o passar de 6 meses, 1 ano, 2, aquela pessoa seca, e você não entende por quê? Porque perdeu o primeiro amor. Lá no versículo 5 desse mesmo capítulo 2 de Apocalipse, diz assim, lembra-te de onde caíste. O amor sempre começa a morrer depois de uma queda. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quer voltar ao teu primeiro amor por Jesus? Lembra de onde foi a queda. Se arrependa e volta a praticar aquilo que você fazia no começo da caminhada com Cristo, amém? Mas arrependimento, amado, não pode ser só da boca para fora, isso é com dor na alma. Às vezes eu vou aqui orar com pessoas, Senhor Jesus, te entrego a minha vida, peço perdão pelos meus pecados, a pessoa só está falando porque eu estou pedindo para ela falar, não tem arrependimento na alma. Arrependimento é algo que acontece com dor dentro de você. Como que você abortou um filho, matou uma criança, matou seus netos, bisnetos, matou uma geração de adoradores e não se arrepende, e quando você chega diante de Deus, Deus me perdoa por aquele aborto, não chora, não tem como, amado. Arrependimento sem dor não é arrependimento, é fingimento para tentar convencer a Deus que você não vai mais fazer aquilo, e a pessoa sempre volta a fazer as mesmas coisas, amém? Deus, eu me arrependo porque traí a minha mulher, mentira. Arrependimento verdadeiro é aquele que nos rasga por dentro, nos mostra quem somos e nos faz ver a misericórdia de Cristo que há para as nossas vidas. Sem arrependimento ninguém entra no céu, querido. É a maior ilusão você achar que aqui na frente ergueu a mão para Jesus, que está salvo. Não, tem que haver arrependimento por aquelas coisas que você fazia lá atrás. Não faço mais, já se arrependeu? Não, é apenas uma questão de tempo para que volte a fazer tudo de novo. Mas quando você se arrepende, você pede perdão a Deus, Deus te perdoa, esquece e te liberta daquela culpa, amém? Arrependimento é com lágrimas, mas não adianta, pastor, eu pequei de novo, vai ser hora, semana que vem está arrependido, não é arrependimento. E Miriam, nessa primeira fase, é a fase de muita gente, às vezes até da igreja, a fase do primeiro amor. Nós amamos os irmãos, né, temos a alegria de ver o irmão na igreja, e você vê o irmão lá na rua, você dá um graça e paz no meio da rua, graça e paz, querido, tudo bem com você? Né? E irmãozinho meio constrangido, que está indo para a igreja agora, né? Né? Mas você fica tão feliz de ver. Com o passar do tempo, as pessoas perdem isso, amado. Essa é a primeira fase de Miriam, a fase do cuidado, do amor. Ela cuidou do irmão mesmo distante, olhando para ele, acompanhando na beira do rio. Foi lá com a princesa. Imagina uma escrava falar para a filha do rei do mundo daquela época: majestade, a senhora quer que eu vá atrás de alguém para cuidar dessa criança? É uma ousadia muito grande que pouca gente tem hoje. Ela poderia perder a cabeça dela. Quem és tu, escrava, para falar comigo? A filha do rei Sol, que era considerado como Deus do Egito. Ela foi ousada, colocou o pescoço dela na guilhotina por causa do irmãozinho que era um bebezinho. Conseguiu com que a mãe se tornasse funcionária do governo federal para cuidar do próprio filho. Imagina um trem desse? Glória a Deus pela vida de Miriam. Vamos fazer isso para os nossos irmãozinhos que estão chegando na igreja, amém? Pergunta o nome do irmão. Tem irmão que está aqui ó, há 6 meses na igreja e tem muita gente que não sabe qual que é o nome do irmãozinho. Qual que é o nome do irmãozinho? Nós devemos saber. Ô irmã, qual que é o teu nome? Tibúrcia? Justilde, né? Talvez, né? Aí você pergunta o nome dela. E o seu irmão? Pitrúquio? Bastião?
Hein? Amém? Pergunta para a pessoa do seu lado, qual que é o seu nome? Hã? Pergunta você para sua mulher também, qual que é o seu nome? Vai que você esqueceu, né? Amém? Glória a Deus. Essa é a primeira fase, a fase do cuidado, do amor. A segunda fase da vida da igreja, de muito cristão, é a fase da alegria e de experiências com Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 20, fala, que nós lemos aqui, que ela, depois que passou pelo mar seco, que ela viu aquela manifestação do poder de Deus, ela se alegrou tanto, pegou o tamborim dela e começou a sapatear, a sambar e a louvar a Deus diante do povo. Essa é uma fase linda na vida do cristão, amados. E olha que a mulher tinha mais de 90 anos. É a fase de alegria e de experiências com Deus. É tão triste ver cristão que vai estar servindo ao capeta, amado. Graças e paz, irmão. Faz nada, perseguição, demônio puro. Pai do Senhor, irmão, só se for para você, porque para mim é só capeta no couro, viu? Gente, você está servindo ao capeta, você não está servindo ao Cristo verdadeiro. Porque se eu tenho certeza de quem é Jesus na minha vida, eu passo por lutas, por situações, mas eu sei que o meu Senhor está comigo e que Ele me dá vitória, porque Ele derramou o sangue dele na cruz pela minha vida. Eu sei disso dentro de mim. O mundo diz que não, mas eu sei dentro de mim. Eu sei que o meu Deus está comigo, que eu não posso perder, eu vou lutar. Talvez eu sangre, mas eu sei que eu já venci em Cristo Jesus. Tem cristão que parece que ele serve ao capeta o tempo inteiro. Um trem desse, se for solteiro, não casava nunca mais na vida. Como é que vai querer casar com Satanás dele? Pensa que é só homem assim? Tem mulher igualzinha. Parece uma caipora chupando manga. Ai, irmã, tá tudo bem? Tá não, pastor, tá não, tá não, pastor, tá não. Tá. Deve ser demônio falando, né? Não pode ser uma pessoa normal assim. Querido, Neemias capítulo 8, versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha e a tua força. Pastor, o gigante se levantou, ele vai cair no nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Terrível quando Jesus olha para certos cristãos e fala, pai, eu morri por aquela criatura. O senhor acredita, pai? Acredito, meu filho, porque você não mente nunca. Eu morri porque ele trem. Está lá reclamando da vida. Querido, no meu tempo de criança as coisas eram tão difíceis. Talvez aqui quem já tem 40, 50, você fazia carrinho de rolimã com rodinha de sandália velha e nós éramos tão felizes. Hoje as pessoas têm de tudo e não tem nada, não tem gratidão por nada. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa segunda fase é quando o cristão está tão alegre, ele está vendo experiências com Deus, está tendo experiências com Deus. Deus deseja que o povo dele tenha experiência com Ele, amado. E tenhamos alegria para servir a Deus. Deus nunca falou para você que você ia ter um mar de rosas. Deus disse que você poderia semear com lágrimas, mas você voltaria de manhã com os molhos, com a colheita na mão, amém? Largue ser cristão frouxo, cristã frouxa. Em nome de Cristo. Enxuga as lágrimas. E diz, Deus, bendito seja o Senhor, porque Cristo morreu por mim, não só morreu, ressuscitou pela minha vida, Senhor. Eu sei que meu nome está no céu, eu sei que a vitória é minha pelo sangue do Cordeiro. Vivemos um tempo de pessoas, sabe, não dá nem para falar o nome, se eu posso ofender alguns corações sensíveis aqui. Uma pessoa estava chorando, eu orando pelo vídeo para uma pessoa, falei assim, enxuga as lágrimas, enxuga agora. A próxima vez você só vai chorar diante de Jesus de gratidão a Ele, nunca mais por causa do problema. Tem gente que usa o problema para arrumar desculpa para não servir a Deus, querido. É porque é o meu casamento que é com problema. É o problema, pastor, pois mentira. É a minha empresa, pastor, que me prende, mentira. Quem que é o dono da empresa? É você ou a empresa que é seu dono? 6 horas está fechado. 6h10, amanhã você pode voltar que eu vou atender você. Está fechado, eu tenho compromisso hoje. Vivemos num mundo assim, que as pessoas arrumam desculpa para tudo. Está na miséria, Deus prospera, Deus dá as coisas levam, tira as pessoas de Deus. E essa fase é uma fase de alegria, de experiência com Deus. Deus tem dons para você, Deus tem alegria para você. Joel capítulo 2, versículo 28, 29 diz, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre as vossas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Pedro lá em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, quando pregou para 5.000 pessoas, e veio o Espírito Santo e batizou um monte de gente com línguas estranhas, e o povo ficou tudo doido. Esse povo está tudo bêbado, está tudo noiado. Falamos trem que ninguém está entendendo, mas as pessoas entendiam o que eles falavam. De cada parte do mundo tinha gente ali que sabia o que Deus estava falando através da boca daquelas pessoas. Existe a língua das nações. Você está num culto, você é de um outro país, você é lá dos Estados Unidos, digamos, você fala inglês, e alguém se levanta e diz, God bless you.
Você falou, opa, o cara falou que Deus abençoa você, alguma coisa nesse sentido, né? A pessoa fala sem saber o que falou e você compreendeu. Isso é a língua das nações que as pessoas escutaram. Mas tem também as línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 14 fala das línguas estranhas, amados. Diz que 1 Coríntios 14, 2 diz que as línguas estranhas é um dom de Deus, do Espírito Santo. Você fala e as pessoas não entendem, mas você fala mistérios com Deus e edifica-se a si mesmo. É um dom lindo e maravilhoso, você tem que buscar de Deus. E a igreja hoje despreza o Espírito Santo de Deus. Não é de ficar falando, babá, não é comigo não, pois é, você não sabe o que você está perdendo. Cristão sem o Espírito Santo é cristão fraco, é cristão vazio, é cristão que corre léguas do capeta, que não tem poder, não tem autoridade, não tem nada na vida dele. Amém? Busca o batismo com o Espírito Santo. Deus me batiza, Senhor, me encha com o teu Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que você vai receber poder do alto quando você for batizado com o Espírito Santo de Deus. Amém? Receba poder de Deus em nome de Jesus. Pastor, queria tanto ter poder aqui na terra, queria ser um político poderoso, um empresário poderoso. Larga de ser bobo, busque poder de Deus, amém? Essa é a fase do poder, da alegria e de experiência com Deus. Miriam passou por isso, quando ela viu Deus se manifestando, abrindo o mar vermelho, matando os egípcios e salvando o povo dele. Miriam ficou cheia do Espírito Santo, pegou o tamborzinho dela e imagina, uma velhinha com 90 e tantos anos, louvando a Deus. Essa é a segunda fase da igreja, muitos de nós já passamos por ela. A terceira fase é a fase do descontentamento e da rebelião que aconteceu com Miriam. Uma mulher tão de Deus, pastor, sim, ela se permitiu tornar-se rebelde e nós devemos vigiar o nosso coração. Números capítulo 12, versículo 1 fala da história. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Toda fofoca que alguém faz de alguém, Deus está escutando, amém? Fizeram fofoca de Moisés, Deus escutou, amém? Amém? Eu sei que não tem nenhum fofoqueiro aqui, que se tiver, que Deus corte a língua. Mas não tem, eu sei que não tem. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, parecia o pastor Fábio, mansinho, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. O próprio Deus desceu do céu, à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, os dois fofoqueiros, e eles se apresentaram. Então disse, Deus falando para eles, ouvi as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Eu falo com ele em sonhos. Deus fala em sonhos, amém? Mas o diabo também fala. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Deus saiu de perto deles. Se Deus saiu de perto do fofoqueiro, se retira de perto dos fofoqueiros, amém? A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas de rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor Deus a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Por que Miriam teve essa atitude? Porque a fofoca começou por ela, não pelo outro irmão. Um estudo bíblico disso aqui, você vai ver que começou por ela a trama, a treta. Nós lemos que Moisés se casou. Não sabemos se Zípora, que era a mulher de Moisés, se morreu ou não, ou se ele casou com outra mulher. Porque naquele tempo podia. Hoje, glória a Deus, que não pode, porque a gente não dá conta nem de uma mulher, nem tem uns doidos querendo 2, 3 aí. Amém? Olha para o seu marido e diz assim,
Quem tem esposo, tá? Laine, olha aí para o Zaqueu. Você também, minha filha, olha para o seu galchão aí. Assim, eu estou de olho em você. Dá conta de mim, por favor. E para de olhar para as outras. Senão fura o teu zóio com espeto de churrasco. Amém? Nunca mais, minha filha. Quando ele for olhar, ele vai ver um espetão de churrasco e vai lembrar o espeto de churrasco. E aqui nós lemos que Moisés se casou com mulher cuxita. No hebraico, cuxi quer dizer pessoa da Etiópia, pessoa negra, da pele escura, igual nós. E aí, Miriam tinha um preconceito no coração. O cara casou com mulher preta. O que é isso? Né? Talvez Moisés tivesse olho azul, ninguém sabe. Mas esse não foi o principal motivo. Historiadores da Bíblia dizem que esse não foi o, né? E foi só uma desculpa. Todo rebelde, ele quer uma desculpa para sair do casamento, para sair da igreja, né? Ele quer uma desculpa. Ele inventa uma desculpa para ter um motivo. E talvez essa foi a desculpa de Miriam. A Bíblia diz que Moisés, por 2 vezes, no Números capítulo 11, diz que Moisés estava sobrecarregado com o povo. Muita gente para ele cuidar. Ele falou, Deus, eu não aguento esse fardo. E Deus falou assim, chama 70 anciãos e coloca neles as mãos, que eu vou compartilhar, dividir do Espírito que está sobre você, sobre cada um deles. E eles vão ajudar você a conduzir o povo. E Moisés chamou, impôs a mão nos anciãos, passaram do Espírito para eles, para ajudar. Não consultou Miriam. Também diz que Jetro, sogro desse homem de Moisés, isso está lá e... Isso está... Onde, meu Deus do céu? Êxodo capítulo 18. Jetro, sogro de Moisés, foi de encontro a ele para levar os filhos e a esposa. E ele observou que o povo estava com Moisés de cedo até de tarde. 1 milhão de pessoas para você ouvir, resolver problema, né? E dar conselhos, era muita gente. E Jetro falou assim, Moisés, você é louco, você vai se desfalecer, você e esse povo. Escuta o que eu vou falar para você. Pega os homens bons que você tem. Homens para serem líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. As coisas simples você passa por de 10. Se o de 10 não resolver, passa por de 50. Se o de 50 não resolver, você passa por de 100. Se o de 100 não resolver, passa por de 1000. Se o de 1000 não resolver, passa para você. E Moisés fez isso também e não consultou Miriam. Ou seja, deve ter entrado uma indignação muito grande no coração. Eu sou profeta igual ele. Eu sou profeta igual o meu irmão. Como que ele não me consulta para tomar as decisões dele? Querido, se você é esposa, casado, você deve consultar a sua esposa ou o seu esposo. Mas tem coisas que não precisa de pedir permissão. O seu patrão não precisa de pedir para você, se pode mandar você para o setor A, B ou C. Nem falou comigo, não precisa falar, você é empregado, amém? Amém? Devemos compreender isso, querido. O pastor não precisa dar satisfação de tudo para a igreja. Vou trocar a lâmpada ali, tá, a igreja? Posso, porque tem igreja que é assim. Aqui não é assim, querido. Se você quiser, você pode achar uma com um sistema que é assim. O que vocês acham? Nós podemos trocar aquela lâmpada ali? Não, então não vamos trocar não. Tem coisas que não precisa ter satisfação, tem coisas que sim, amém? Amém? E aí, Miriam, indignada, inventou o pretexto da mulher preta, da mulher negra. Foi porque ele casou com a neguinha. Não podia ter feito isso. Mentira, ela estava cheia de inveja, de rancor e de mágoa por dentro. E aí o que ela fez? Começou a falar do irmão para o outro irmão. Deus escutou e veio tratar com ele, com ela. Salmo 101:15 diz que não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Ungido não é só o pastor não, querido. É todo aquele que tem Jesus Cristo, amém? Que tem o Espírito Santo de Deus, é ungido do Senhor. Muitos pastores, para poder ameaçar o rebanho, quando ele está pisando na bola, olha lá, diz, para não toqueis nos ungidos. Mas o pequenininho também é ungido, amém? Então toma cuidado, eu e você, para não tocarmos nos ungidos do Senhor. Miriam tocou e ficou leprosa. Zacarias 2:8 diz que aquele que toca em vós, toca na menina do olho de Deus. Incrível que Arão errou pior do que Miriam. Fez lá aquele bezerro de ouro, para o povo dizer que era Deus, pecou contra Deus. Mas por que Deus ficou mais indignado com a irmã dele? Porque a irmã dele tocou em quem Deus amava, amém? Arão tocou na santidade de Deus. Mas Miriam tocou em Moisés, que Deus amava. É meu servo, amém? Quando você fala de alguém, você está tocando em alguém que Deus ama. Vai ter mais problema do que se você tivesse problema diretamente com Deus. Amém, querido? Toma cuidado a próxima vez que você for falar de alguém. Ah, porque esse prefeito é uma autoridade constituída com a permissão de Deus nessa cidade. É para mim você orar pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. Sendo você de esquerda, de direita, de centro-esquerda, é para orar por essa pessoa. Eu orei pela Dilma muitas vezes, querido. Eu nunca votei, nunca vou votar, mas eu orei, porque naquele tempo era minha presidenta.
Amém? A Bíblia manda, então eu tenho que obedecer a Bíblia. Não que eu queria, mas a Bíblia manda, eu orava. Então, a fase do descontentamento e da rebelião. Você tem que tomar cuidado no seu coração. Isso pode acontecer. 40 anos no deserto fez Miriam morrer por dentro, querido. Tanto ela veio desgrameira e reclamação, e gente linguaruda e fofoqueiro, ela deve ter assimilado algumas coisas para a vida dela. Toma cuidado. Às vezes dentro da igreja tem pessoas que estão descontentes e na rebelião. Não permita isso, amém? Na quarta fase, são as consequências dos nossos atos. Números capítulo 12, versículo 10, diz que Deus fez ela ficar leprosa. Outras pessoas na Bíblia também ficaram leprosas. Geazi, Uzias, pessoas de Deus que ficaram leprosas porque erraram contra Deus. Não vemos hoje em dia pessoas leprosas por estar em rebelião contra Deus, pois a lepra não é visível na pele, mas está no coração. Se Deus permitisse que você enxergasse o coração de muita gente, você ia ver muita lepra em corações. A pessoa está falando contigo, mas o coração dela não é reto com você. O sentimento é contrário no coração dela. Nós não conhecemos, amado, por isso que nós cometemos erro. Então existem as consequências dos atos de Miriam. Talvez você está aqui hoje vivendo consequências de coisas que você fez. Pastor, eu estou enfrentando luta no casamento. Deus mandou você dar esse casamento? Não. Então enfrenta as lutas. Pastor, eu levei um prejuízo muito grande do negócio que eu fiz. Você pediu permissão para Deus? Foi Deus que mandou? Não. Então assimila esse negócio e passa por cima e vai vencer na vida, amém? Existem consequências dos nossos atos. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem plantar, vai colher. Querido, não tem como você plantar semente de mamão e colher pêssego, tem? Sim ou não? Não tem como. Pastor, o que eu faço? Eu plantei tanto trem ruim, eu também. Então começa a plantar coisa boa agora, porque um dia as coisas boas vão começar a brotar e você vai colher coisas boas. Mas tem muita gente dentro de igreja plantando coisa ruim o tempo inteiro, com as palavras, com as atitudes. Mas a quarta fase é a consequência dos nossos atos. Uma das evidências que tais pessoas nunca se arrependeram, queridos, porque elas não têm arrependimento, com dor na alma. Elas fazem mal para as pessoas. Ah, você me perdoa, só da boca para fora, só para ter a consciência mais tranquila. E às vezes culpa Deus pelas desgraças de suas vidas. Pessoas vêm conversar comigo, pastor, por que Deus permitiu? Eu falo assim, porque você não perguntou para Deus. Você não deixou Deus participar dessa decisão, então agora engula o trem. E pare de reclamar que tem gente que questiona Deus. Se Deus é fiel, por que Ele deixou? Quer dizer que Deus é obrigado a enfiar um cabresto na minha boca aqui? Fábio, vai direto para a sua casa, não vai para o boteco, Fábio, porque lá um cara vai te matar. Deus não faz isso, querido. Deus respeita você, mesmo que alguém não respeita Deus aqui, mas Deus respeita a pessoa. Deus não poderia ter chegado lá para Eva e estrangulado o pescoço dela? Mulher doida, não come esse fruto não, você vai condenar o mundo inteiro para o pecado, para o inferno. Poderia sim ou não? E Deus não fez por quê? Deus respeita a decisão da pessoa, por mais errada que seja, amém? Então vai ter consequência, vai ter um tratar de Deus. Não é mencionado arrependimento dessa mulher na Bíblia. Diz que o irmão Arão intercedeu por ela, que Moisés que pediu para Deus para curar ela, mas não houve arrependimento no coração dela. Tem gente assim, que ele está errado, está caminhando para o inferno, e dentro do coração dele ele está tão azedo que ele culpa Deus e não pede perdão para Deus das atitudes erradas dele. Segundo Crônicas capítulo 16, diz que um rei que fez tudo de bom no começo, teve um fim muito ruim. Asa, segundo Crônicas capítulo 16, diz que ele começou bem, igual muita gente na igreja, e no final ele cometeu erros, e ele ficou doente dos pés. Ele estava tão revoltado com Deus que ele não buscou a ajuda de Deus, confiou nos médicos e morreu com aquela doença que ele tinha nos pés. Querido, nós precisamos resolver situações na nossa vida. Todos nós temos coisa para resolver, talvez temos que pedir perdão para alguém, talvez devemos perdoar pessoas, temos que restituir algo que foi tirado da pessoa, sabe? Nós devemos buscar isso, nós precisamos. Quando eu estava fechando a empresa para começar a trabalhar com pessoas que viessem à igreja, nós começamos com 3 casais, eu fiz um serviço nessa casa da esquina aqui, naquela casa que tem uma rosa com uma fachada vermelha, bem aqui na esquina aqui, tem uma cerca elétrica, eu estava trabalhando lá. E vocês conhecem o nosso vizinho aqui do lado, né? Como que é o nome dele? Ailson. O povo chama ele de? Chama ele de Ailson, que ele gosta mais que você chama ele de Ailson, que ele gordinho, por mais que ele fala que não, tá? Ele é cascateiro, ele gosta de ouvir isso, né? O nome dele. E eu não gosto de que ninguém me chame de magrinho, eu gosto de chamar de Fábio, né? Magrinho, vai pro inferno, cara. Magrinho eu sei. Eu sou gordo espiritualmente. E aí eu trabalhando lá, gente, e né, eu trabalho, vocês sabem, né? Instalação
no sol. Eram umas 2 horas da tarde, 2h30, o trem estava rendendo, e quando o trem estava rendendo, eu nem ia almoçar. Ficava sem almoçar à tarde, porque ia render, porque se eu fosse almoçar, ia dar sono, ia dar preguiça, né? E eu estou lá lutando, tirando umas telhas lá de cima, e mexi na caixa de marimbondo, aqueles pretos, e eles vieram, e um monte picou meu rosto. Gente, assim, eu com o chapéu daqueles que eu falo, comecei a bater neles, saí correndo de cima, quase caí lá de cima, né? Descendo a escada, e os bichos, né? E eu xingando eles, né? E aí, gente, mas me deu tanta ira. Eu acho que mulher, quando está no TPM, deve ficar igual eu fiquei aquele dia. Então, sai de perto dela, em nome de Jesus, que o Satanás está no corpo dela. Né? Você vai morrer se ficar perto. Mas eu fiquei com tanta ira, eu falei, esses demônios, foi o capeta que mandou esses capeta para me picar aqui, né? E eu falei, o que eu faço com essas pestes? O que eu faço? Aí, o gordinho, o Ailson, tinha um mercado ali do lado, vocês lembram? Não era aqui não, era lá. Falei, vou lá comprar um baigonzão, cabo com essas pestes. Mas com a raiva. E naquela semana, o Ailson tinha ligado para mim. Ô Fábio, eu estou precisando de uma fonte de câmera, você tem? Falei, tem da melhor. Quanto que é? R$70. Ô rapaz, mas cheio de 40. Falei, pois é, mas a minha é de marca. É aquele H de todo vendedor, né? A minha é de marca, tem garantia. Né? Então, mas deixa quieto, né? E aí, eu entrei lá para pegar o baigone, com ira. Aí passei no caixa para pagar. E aí, o Ailson recebe o dinheiro e olha para mim e fala assim, Fábio, me fala uma coisa, por que seus produtos é tão caro? Aí eu olhei para ele, se tivesse um facão, tinha dado uma facãozada nele. Peguei o baigão e falei assim, ô gordinho, porque não foi Ailson não, foi gordinho mesmo, ô gordinho, quanto que é isso aqui? Dei R$12. Então, se você quiser colocar 30, 40, 50, 100, você coloca porque o trem é seu. Se você achar alguém para comprar, é bom para você, sim ou não? E ele ficou olhando para mim assim, né? Peguei o baigão, né? E fui embora. Cheio de razão. Fui lá e taquei baigão nos bichos lá e... Eu queria ter tacado nele naquele dia. E, gente, 6 meses depois, eu aluguei esse ponto, era só uma partezinha aqui, não sei quantos que lembram, né? E não via ninguém para a igreja, era 6, 8, 10, quando eu devia 15, eu dava glória a Deus que tinha enchido a igreja, né? Hoje tem culto para 120, 130 pessoas, glória a Deus, né? E vai vir mais aí para você cuidar, amém? E um dia orando aqui, Deus do céu, por que o povo não vem para a igreja? Senhor, me ajuda. Quando você está começando um trem, você quer fazer o trem dar certo de qualquer jeito, né? Quer que seja comércio, igreja, uma tendinha que você tem, você quer fazer o trem, né? Parece que você tem que provar para todo mundo que você é o cara, né? Nós é tão besta. E aí eu estou orando aqui e Deus falou assim, meu coração, Fábio, pensei que ele ia me dar uma estratégia para ganhar 100 pessoas no mês. Vai lá e pede perdão para o gordinho. Eu olhei para lá e para cá, falei, desceu o capeta falando comigo. Deus não fala um trem desse comigo, não. É o cara que me afrontou, ele que me humilhou. Voltei a orar de novo. Daqui a pouco, Fábio, vai lá e pede perdão para o gordinho. Falei, Deus não pode ser o senhor não, o senhor viu tudo, o senhor viu que foi ele que me cutucou, Deus. E foi orar de novo. Depois da terceira vez, eu não aguentei não. Levantei, passei um óleo de peroba na cara, cruzei a rua e fui lá. Cheguei lá assim, gordinho, quero falar com você. Tem que ser no cantinho ali, pois a pessoa queria matar ele. Aí ele foi lá, né, falou assim, meu, cara, eu quero te pedir perdão, eu agi errado com você. Aquele dia eu estava num dia tão estressante, tinha umas picadas de marimbondo na cara, estava tão nervoso. Falei coisas para você, derramei minha alma de você e você não merecia aquilo, cara. Você me perdoa, aí todo desconstrangido, né? Não, você está perdoado. Então me dá um abraço aqui, ele todo, né? Agarrei ele lá, né? Dei um abraço nele e meu Deus, você me coloca em cada uma. Glória a Deus, amado, hein? Deus restituiu a minha amizade com a Ilsa, que é um cara que eu amo de coração, ele é a família dele. Tem pessoas da família da esposa que estão na igreja aqui hoje. Né? Tem alguém aqui? Quantos tem aqui? Né? Cristiane está aqui, tem a Marli, tem o Cláudio. Agora você imagina, um dia Cristiane sente desejo de vir aqui e fosse conversar com a Ilson, né? A Ilson, eu estou pensando, e ela fala, Deus me lembra, e aí é só o capeta que está aí dentro, esse pastor é o demônio, amém? Vamos resolver coisas na nossa vida, amém? E para encerrar, a quinta fase foi a morte e o esquecimento de Miriam. Números capítulo 20, versículo 1 diz que Miriam morreu e foi enterrada. E não fala mais nada dela. Já para Arão, Números capítulo 20, versículo 22, diz que o povo de Israel chorou por 30 dias o luto de Arão. Deuteronômio 34, do 1:8, fala da morte de Moisés, o povo chorou mais 30 dias. Mas de Miriam ninguém fala mais nada na Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 11 fala da galeria da fé, dos heróis da fé. E foram citadas 2 mulheres, coisa que não era comum, né? Falar de mulher. Falou que tinha 2 mulheres que tiveram muita fé. Sara e Raabe, que era uma prostituta. Mas não fala nada de Miriam. Querido, o fim de Miriam não foi bom. Nós precisamos fazer essa reflexão para a nossa vida, amém? Nós precisamos fazer essa reflexão. Será que o meu fim como é que vai ser?
Quanto tempo depois da minha morte, da sua, as pessoas ainda vão se lembrar de você? Ou de mim? Quanto tempo depois? Quanta gente que morreu de Covid aqui de 2 anos para cá? Você se lembra de quantas delas? Só se for alguém que você gostava, que você respeitava, que tinha admiração, amém? Caso contrário, você nem lembra mais o nome da pessoa. Nas atitudes que você anda tendo. Será que se você morrer, ou eu, as pessoas vão perceber que nós passamos por esse mundo? Miriam teve um começo tão bonito e um final tão trágico. Caiu em esquecimento. O final da tua caminhada com Cristo é mais importante do que o começo. Amém? Ezequiel 18, 24, diz assim: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com quem transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. A pessoa pode viver de forma reta 60 anos, mas se morrer com 61 e errou, ele vai prestar conta das obras dele diante de Deus. Vamos cuidar da nossa vida, amém? Você pode ser um adorador hoje, mas se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está se rebelando e atraindo lepra para a sua vida. Jesus disse que muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Tem gente que diz assim: não, eu sou crente há 30 anos, mas ele é crente religioso. Ele acha que por causa do tempo que ele deve ter privilégio com Deus. E às vezes chega um que se converte hoje e está mais na graça do que aquele que está 30 anos dentro da igreja. Miriam foi quase que totalmente omitida da Bíblia. Que Deus não venha nos omitir do nosso nome que está escrito no livro da vida, amém? Vamos cuidar da nossa vida, amados, amém? Vamos cuidar com aquilo que falamos e de quem falamos. Por mais pequenininho que seja a pessoa, é um amado, é uma amada de Jesus de Nazaré. Jesus morreu por aquela pessoa, assim como morreu por mim também. Nós não devemos fazer juízo de valor e nem julgar ninguém nesse mundo. Somente amar, amar e amar e amar. Moisés foi citado 4 vezes, 2 de forma clara e 2 de forma implícita em Hebreus 11 como um herói da fé. Já a irmã Miriam não aparece em lugar nenhum na Bíblia mais. Que em nome de Jesus, que eu e você apareçamos diante de Deus como pessoas que decidiram fazer as coisas certas nesse mundo. Andar em amor. Para você amar, você não precisa... para você amar as pessoas é necessário fé. Para odiar, não. Só permitir que o diabo alcance o teu coração. Não permite isso de forma alguma. Deus falou em Êxodo 12, 8. Como, pois, não temestes de falar contra o meu servo, contra Moisés? Pastor Kenneth Hagin já morreu. E ele conta que uma vez ele estava fazendo alguma coisa e chegou uns pastores e falou assim: ah, pastor, o senhor ficou sabendo que aquele pastor fez isso, fez isso, fez isso? Ele falou assim: pois é, né? Que coisa feia, né? Somente isso. E voltou a escrever. Quando à noite ele foi conversar com Deus, veio a presença de Deus sobre a vida dele e falou para ele: quem és tu que julgas o meu servo? Ele falou: Deus, eu não julguei o teu servo, julgou. Você escutou e você concordou com o que disseram. O servo é teu ou meu? E o Kennedy falou assim: Senhor, se ele é de alguém, ele é teu, não é meu. Você julgou o meu servo. E Deus perguntou para ele umas 2, 3 vezes: ele é teu servo ou ele é meu? E Kennedy Rei começou a chorar e Deus disse: vou tratar com o pecado dele, mas também tratarei com o teu. Amém? Um pastor uma vez, aqui no Brasil ele é pastor da igreja, mas não o pastor, presidente. Ele era um auxiliar, tipo o Douglas aqui, presbítero Douglas. E aí, ia uma irmãzinha na casa dele, toda segunda-feira, depois do culto, tinha um culto domingo, e na segunda ela ia: pastor, o senhor viu como que nosso pastorzinho está velho? Está fraquinho, está esquecendo os versículos tudo? Ô pastor, eu acho que chegou o tempo dele aposentar. O Senhor é o pastor para levar essa igreja. O senhor é jovem, tem vigor, tem ânimo. E ele não falava nada, só escutava a irmãzinha falar mal do pastor dele. E um dia, ele morava numa chácara distante da cidade. A filha dele, de 5 anos, ficou com uma febre muito forte, queimando em febre, e já era tarde da noite. E ele, desesperado, orou pela filha, ungiu a filha umas 3 vezes e não aconteceu nada. Ele falou: Deus, a tua palavra diz que o Senhor me deu autoridade para curar, e não estou curando nem minha filha. E foi orar a Deus. E Deus trouxe toda a situação, ele escutando as conversas lá, e não falando nada. Ele disse: Deus, mas eu não falei nada, mas você escutou. Vai ser julgado diante de Deus, tanto aquele que fala, como aquele que escuta, quem presta o ouvido para Satanás. Ele falou: Deus, o Senhor me perdoa, eu me arrependo. E aí, confessou para Deus, se levantou, foi lá, e diz: em nome de Jesus, que toda a enfermidade saia da minha filha, e a doença sumiu, a febre sumiu na hora, para a glória do nome do Senhor. No outro dia cedo, quem chega na casa dele? A irmãzinha linguaruda: pastor, nem te conheço. Ele falou: em nome de Jesus, cala a boca.
em nome de Jesus. Ela, o que foi, pastor? Não quero que você fale nada dentro da minha casa. Por tua culpa, em língua grande, eu quase perdi a minha filha ontem aqui. O senhor está doido, pastor? Eu estou doido mesmo. E vou ficar mais se você falar de alguém aqui dentro da minha casa. E aquela irmãzinha revoltada saiu pisando duro e foi embora. Às vezes você vai ter que tomar uma posição para não perder suas bênçãos, amém? Você pode ficar em pé, por gentileza. Deus trata com quem fala de autoridades que Ele constitui, mas do mesmo jeito trata com quem fala dos seus filhos, por menores que pareçam aos olhos das pessoas. Jesus disse: quem fizer tropeçar um desses meus pequeninos, por ser meu, vai ter juízo para essa pessoa no céu. Ah, pastor, aquele andarilho, aquele bêbado, né? Aquela prostituta, aquele homossexual, quem és tu para falar dessa pessoa? Quem sou eu para falar dessa pessoa? Devemos amar, estender a mão e falar do nosso Deus que nós temos. Que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus dá vida eterna, que Deus dá recomeço para as pessoas, que Deus é todo poderoso, assim como Ele nos salvou, Ele tem poder para salvar qualquer pessoa nesse mundo. E muitas vezes Ele vai usar a minha vida e a tua vida para fazer isso. Pastor, por que Deus não usa a igreja de uma forma mais contundente, mais expressiva? Por causa do que tem em nosso coração e por aquilo que sai da nossa boca muitas vezes. Julgando as pessoas, medindo as pessoas. Amém? Você entende isso, querido, no seu coração? Amém? Seja um instrumento de Deus. Não comece, talvez você começou tão bem a sua vida espiritual e hoje você está morto espiritual. Morna, distante, indiferente. Se volte para Jesus. Confessa para Ele, Ele perdoa você. Mas não aceita mais lepra na tua vida. A lepra só alcança quem transgride os mandamentos do Senhor. E o maior mandamento não é guardar o sábado. Não é entregar o dízimo. O maior mandamento qual que é? Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Sim ou não? Lá em Romanos capítulo 13, versículo 7, Paulo resumiu os dois. E diz: quem ama o próximo, cumpre a lei de Deus. Amém? Quer ser o cumpridor da lei de Deus? Ame o teu próximo, mesmo que ele não seja digno do teu amor. Ame, ame, ame. E Deus de amor vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Tem um hino para nós encerrarmos, por gentileza. Glória a Deus pela tua vida. Eu sei que aqui você ama, amém? Mas lá fora também você vai amar ainda mais. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Erga a tua mão para o Senhor. Você é escolhido dele, você é escolhida dele. Aleluia. Eu creio, Senhor, aleluia. Oi, aleluia. Glória a Deus. Maneira que te agrada. Aleluia. Deus vai usar a tua vida, meu irmão. Deus vai usar a tua vida, minha irmã. Você crê nisso? Aleluia. E me conhece, Ele te conhece. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me.
hora, em qualquer lugar. Usa-me. Aleluia, nós vamos orar a Deus. Você pediu para Ele usar a tua vida, amém? E Ele vai usar a tua vida. Você pode fechar os olhos por gentileza? Vamos orar ao Senhor. Mas eu queria orar nesse instante por algumas pessoas que talvez você tenha vivido coisas hoje, por algumas atitudes que você tomou lá atrás. Miriam não buscou conserto. O irmão teve que orar por ela, o outro teve que orar por ela, interceder por ela, mas ela não buscou. Mas você é uma pessoa de Deus, você quer conserto na tua vida. E talvez o Espírito Santo de Deus está lembrando alguma coisa que você cometeu lá atrás. Ele não te acusa, ele só está te lembrando para você consertar isso com Deus. Se você deseja consertar essa situação com Deus, que é o importante, é com Deus, nesse momento aqui, eu queria orar por você. Se você quiser entregar a vida para Jesus, se reconciliar com Ele, também você pode vir aqui à frente. Mas se você quer alguma situação, entre você e Deus agora, Deus, essa situação eu quero levar diante de Ti. Eu quero consertar ela contigo. Você pode vir aqui para receber oração? Eu vou orar pela tua vida, nós vamos orar por você. Deus, Ele te ama. Deus não vai deixar a lepra alcançar a tua vida nem a tua alma. Você foi chamada para ser bênção nesse mundo. Deus chamou você para ser um instrumento de bênção nesse mundo. O teu fim será muito melhor do que o teu começo. Em nome de Jesus. Em nome de Cristo. Jesus, corre aqui. Senhor, mas pastor, tem algo que me consome na minha alma. Eu fiz algo, não tem problema. Pode vir. Deus, Ele ama você do jeito que você está, porque você vai sair daqui diferente. Esse peso que você carrega, você não vai carregar mais. Deus vai tocar em você no fundo do teu ser. Corre para cá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conserta essa situação com Deus. Ô pastor, tanto tempo sofrendo por essa lembrança. Pois é, a partir de hoje vai ser mudada a tua vida. Deus traz cura para você. Miriam não reconheceu o erro, amados. Mas eu e você, nós reconhecemos quando erramos com Deus e com pessoas. Corre aqui. Deixa Deus consertar isso na tua vida. Pastor, eu preciso contar para todo mundo. Não, você está contando para Deus agora, no silêncio do teu coração. Vem aqui, vem. Pastor, por que meu coração está batendo forte? Talvez é Deus falando com você. Vai lá. Não dê bola, porque as pessoas podem pensar, não, porque ninguém vai pensar nada de você. Todo mundo aqui é de Deus. Todo mundo compreende que todos nós temos falhas na vida. Corre aqui em nome de Jesus. Amém. Nenhuma maldição. Aleluia, Senhor. Nenhuma maldição vai te alcançar, meu irmão. Tem para ti um manancial cujas águas. Aleluia. Oh, irmãos, eu creio. Você que está aqui à frente, ora comigo. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abro meu coração diante de Ti. Tem algo no meu coração que precisa da cura do Senhor. Eu te entrego esse algo. E eu te peço, me cura, me perdoa, em nome de Jesus. Eu recebo, Senhor, o Teu perdão. E em nome de Jesus, a partir de hoje, eu não aceito mais acusação contra a minha mente, porque eu sei que o Senhor me perdoou. E tudo isso foi esquecido diante de Ti, porque assim diz a Tua palavra. E eu creio na Tua palavra. Senhor Deus, eu declaro com todo o meu coração que o meu fim vai ser muito melhor do que o meu começo, porque na minha caminhada eu não estou sozinho. Jesus prometeu caminhar comigo, e eu vou com Jesus até o fim da minha jornada, para a glória do Teu nome, meu Deus e meu Pai. A igreja, estenda as mãos para cá, por gentileza. Abençoe esses queridos. Tem que ter coragem para vir aqui na frente, amado. Não é qualquer um que vem, não. Tem que ser de Deus, amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada querido e cada querida que está aqui na frente. Essa pessoa, ela leva diante de Ti uma situação, Pai, a ser confessada.
E eu peço a Ti misericórdia, perdão e restauração no nome de Jesus. Toda lepra que Satanás queria impor contra a vida dessa pessoa, nós como igreja rejeitamos pelo poderoso nome de Jesus. Jesus levou sobre Ele na cruz a lepra, para que nós não tivéssemos lepra hoje. Declaro cura na alma dessas pessoas, pelo poder do nome de Jesus, Pai. A partir de hoje não tem peso, não tem culpa, não tem consciência pesada, somente o Espírito Santo de Deus dizendo, começa uma nova vida, recomeça, porque Deus é contigo, maior aquele que está na tua vida, do que aquele que está no mundo. Sejam curados, libertos e abençoados para a glória do eterno Deus. Assim nós louvamos, exaltamos o Senhor, erguemos nossa mão e te aplaudimos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Vocês podem sentar por um minuto só vamos encerrar a transmissão ali e vamos